Senadora juíza Selma Arruda, do Podemos do Mato Grosso, concedeu entrevista ao programa 3 em 1. Vamos acompanhar um trecho com Vitor Brown. Selma Arruda atuou por 22 anos na magistratura no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, mais especificamente na 7ª Vara Criminal de Cuiabá, até se aposentar em 2018 e ganhou notoriedade por sentenciar prisões de políticos do Estado envolvidos em corrupção. A juíza chegou a receber o apelido de Moro de Saias. Nas eleições de 2018, Selma foi eleita na primeira colocação como senadora do Estado pelo PSL. No entanto, no dia 10 de dezembro do ano passado, 2019, o Tribunal Superior Eleitoral decidiu pela cassação de seu mandato ao condená-la por abuso de poder econômico e captação ilícita de recursos durante a campanha de 2018. E é assim que eu começo a nossa entrevista, então, senadora, justamente perguntando da situação da senhora com esse processo, a decisão judicial cassando o mandato. A senhora continua no exercício do cargo? Em que pé estão as coisas e se há possibilidade de reverter ainda essa decisão judicial? Como é que está o andamento desse processo? Explica pra gente. Olha só, a Constituição Federal determina que, mesmo após a decisão do TSE, o Senado adote um procedimento para decidir se acolhe ou não acolhe essa decisão. Até hoje eu não fui ouvida nesse processo, não tive nenhuma oportunidade de defesa, e espero que o Senado Federal me conceda essa oportunidade, embora eu saiba que, como eu não sou uma política tradicional, como eu não sou uma pessoa ligada à política que fala mais alto no Senado Federal, então eu não tenho certeza se o Senado vai adotar esse procedimento ou não. Eu esperava que sim, até para que o Senado possa se manifestar a respeito do que aconteceu comigo. Senadora, há uma acusação formal nos autos, no processo, de que a sua campanha movimentou R$1.200.000 no Caixa 2, dinheiro não formalizado na prestação de contas. Eu lhe pergunto se houve isso e, em segundo lugar, eu queria lhe perguntar que, sendo a senhora juíza, a senhora tem, evidentemente, preocupações institucionais. Como é que o Senado pode discordar ou desfazer uma decisão da instância máxima da Justiça Eleitoral? Houve um caso pregresso antes do da senhora, que foi do senador Jaguaribe. Capiberibe, né? Capiberibe. João Capiberibe, perdão, né? Senador Capiberibe, e o Senado simplesmente fez uma atitude declaratória. Declarou que o mandato tinha sido cassado e ele foi expurgado do Senado, se posso dizer assim. Houve o Caixa 2 e como é que a senhora imagina que o Senado pode desfazer uma decisão da instância máxima da Justiça Eleitoral? Eu nem discuto sobre isso. Eu não acho que o Senado pode ou deixa de poder desfazer uma decisão judicial, exatamente por ser oriunda do judiciário, como você mesmo diz. O que eu acho é que a Constituição diz, eu acho não, eu tenho certeza, que a Constituição diz que deve ser dada ampla defesa ao senador. Se a Constituição diz que tem que ser dada ampla defesa, é óbvio que não se espera que vá correr um processo com ampla defesa, com todos os recursos de defesa, e simplesmente o Senado, ao final, seja obrigado a declarar simplesmente, a fazer um recorte e cola na decisão do TSE. Isso é a Constituição que fala, não é a Selma que está falando, ok? Então, é uma decorrência lógica disso. Nós sabemos que o Capiberibe foi retirado sumariamente do Senado, porque era de interesse na época do José Sarney que ele saísse, né? Então, nós temos que rever esses momentos históricos aí para entendermos por que as coisas acontecem de uma forma ou de outra nesse país. Constantino. Eu não me senti respondido, claro, em relação ao Caixa 2. Houve ou não houve o Caixa 2? Tá. Desculpa. Olha só, não houve Caixa 2, porque o que eu gastei na pré-campanha não foi relativo à campanha. O que a lei diz é o seguinte, que você não pode antecipar atos de campanha. O relator, que aliás o ministro Og Fernandes, ele é padrinho das enteadas
do Gilmar Mendes, né? E o relator, estranhamente, ele usa, durante o relatório, só para exemplificar para vocês, uma foto minha, dizendo que aquela foto eu fiz em maio, aquele material eu fiz em maio, para usá-lo durante a campanha, e que aquilo ali foi meu santinho. Essa foto que ele usa foi uma foto usada numa pesquisa qualitativa que não é proibida pela Justiça Eleitoral, não foi meu santinho, o meu slogan não foi aquele. Ele disse que tinha jingles naquele material, o meu jingle não foi aquele, ou seja, nada do que eles usaram como se fosse verdade foi de verdade o que aconteceu. Portanto, claro que eu fiz atos de pré-campanha, sim, fiz atos preparatórios, sim, mas nada do que foi feito por aquela empresa Gênios, até porque era uma empresa absolutamente incompetente, não tinha condições nenhuma de tocar uma campanha, nada do que foi feito por eles foi aproveitado. Nem o jingle, nem... Essas fotografias, aliás, elas não tinham nem escondão, elas eram fotografias colocadas numa pesquisa qualitativa, tá? O relator pegou aquilo que está no processo, dentro de uma pasta chamada Quali, tá? Ele tirou de lá, e junto com essa havia mais 3, porque eram provas, né? Na pesquisa qualitativa você põe 2, 3, 4 opções e os pesquisados dizem quais, enfim, qual é a mais simpática a eles. Ali tinha mais 2 outras fotos, ele desconsiderou isso, pegou uma só e disse que aquilo ali era um santinho que eu tinha feito em maio, tá? Então, esse processo ele é absolutamente deturpado. Este processo foi desenhado pelo advogado do sujeito que me processou, que é esse moço aí que foi ex-ministro da Justiça. Infelizmente tem uma entrada muito grande dentro do judiciário, infelizmente é um grande lobista, é uma pessoa absolutamente sem escrúpulos. Qual é o nome da pessoa, senadora? É o Eduardo Cardoso, José Eduardo Cardoso, né? Uhum. E essa pessoa conseguiu, com toda essa entrada e com todo esse prestígio, fazer com que o processo fosse acelerado ineditamente, né? Não se vê isso aí em caso nenhum. Acho que eu sou a única pessoa no Brasil que não pode reclamar que a justiça brasileira é lenta, né? E então, em razão disso, em razão dessa pressa toda, eu vejo que, inclusive o relator se esquivou, eu vejo que o ministro Barroso, que é uma pessoa cuidadosa, que é uma pessoa honesta, uma pessoa em quem eu creio, tá? Ele se deixou levar pelo relatório, ele se impressionou com o relatório e acabou, então, entrando na mesma, digamos, na mesma música. O ministro Fachin, graças a Deus, analisou o processo. Então, eu me sinto, sinceramente, até hoje, com a minha alma lavada, porque o voto dele é absolutamente esclarecedor em relação à minha conduta, porque ele se debruçou, ele viu as provas, ele viu do que se tratava, ele viu que não era caixa 2, ele viu que não era gasto de campanha antecipado. Então, ele deu um voto dizendo que ali não cabia cassação, que ali não tinha nada irregular. Tá? É difícil para as pessoas, às vezes, entenderem por que você foi condenada na primeira instância de 7-0 e na segunda apenas um ministro votou a seu favor. É difícil você imaginar isso. Mas quando você vê o contexto político brasileiro e vê que quando as coisas interessam para algumas pessoas, elas acabam acontecendo dessa forma, e para mim, principalmente, que fui juíza, né, e que tentei fazer justiça a minha carreira inteira, foi muito, muito triste constatar como a justiça brasileira ainda é política, como a justiça brasileira ainda é falha, como a justiça brasileira ainda é difícil, né, das pessoas engolirem. Bom, basta dizer que as decisões aí dos tribunais superiores têm desgostado a sociedade de uma forma generalizada, vamos dizer assim. Então, a senhora sai, ainda mais eu imagino a resposta, se sentindo, se enxergando realmente perseguida, a senhora sai mais desgostosa da política, mais descrente, ou podemos aqui fora ter alguma esperança, essa renovação, essa conversa toda que veio aí com essa eleição de 2018, isso é conversa para boi dormir? Olha, eu acho que a gente não pode desistir, sabe?
Acho que toda guerra tem as suas baixas, né? Acho que eu fui uma baixa dessa guerra. Acho que foi só uma batalha, óbvio, né? Não podemos nos dar por vencidos. E eu acredito, sinceramente, que a coisa deva melhorar, porque pior que tá, é difícil ficar, é bem difícil ficar. Da forma como eu fui perseguida, julgada sumariamente, condenada sumariamente, tá? Eu vejo também, por exemplo, Deltan Dallagnol sendo também perseguido e surrado diariamente no Conselho Nacional do Ministério Público. Nós temos lá no Conselho Nacional do Ministério Público uma pessoa chamada Bandeira. Ele é o primeiro secretário-geral do Senado, né? Ele foi colocado e já o mandato dele foi renovado um ano antes de vencer, né? A mando de Renan Calheiros. E ele trabalha ali a mando daquelas pessoas, de Renan e da sua turma, da sua corja. O que acontece? Esse moço, ele não se dá por impedido de julgar um processo contra o Deltan Dallagnol. E eles punem o Deltan Dallagnol como quem amassa uma formiga. Eles querem ver a pessoa destruída, entendeu? Isso aí é muito triste de ver. Isso é muito difícil das pessoas, talvez, compreenderem. O que está acontecendo com o Deltan não está vindo tão na imprensa, não está sendo tão exposto como o que aconteceu comigo ou como o que acontece com o Moro. Mas se vocês deixarem, se a gente deixar, se a sociedade deixar, amanhã ou depois o Moro é réu, tá? Por ter sido vítima daquele pessoal que foi lá e roubou mensagens, ou seja, mensagens de Telegram, enfim, que não se sabe nem se são verdadeiras. A intenção é dar o troco. A intenção da organização criminosa, a intenção dos criminosos de colarinho branco é dar o troco para quem combate a corrupção.